Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal SPT Geografia. Iremos comentar sobre população, visando aí a nossa prova do Barro Branco que se aproxima no próximo agora dia 3 de julho. Pois bem, quando nós falamos do assunto da população, nós estamos diante de uns temas que mais aparecem nas nossas provas e por isso eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos e focar sobretudo na questão da população brasileira, em especial o Censo Brasileiro de 2022, tá? Que trouxe ali algumas novidades muito importantes sobre a população. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal, divulgue o conteúdo, etc. Aquela coisa toda do YouTube. E se você quer o curso completo focado para a sua prova, conheça o Teorema Militar, o link está na descrição do vídeo e mais. Se você quer não somente um curso, você quer um curso de revisão, conheça o nosso curso de Geografia de Revisão, o link também está na descrição do vídeo. Vamos adiante. Então, população é um assunto importante. Antes de falar sobre a população do Brasil, eu quero falar sobre dois países importantes, a Índia e o Japão. A Índia é um país cuja população passou a ser a maior do mundo, então a Índia hoje é o país mais populoso do mundo, fique atento. No ranking aí, o Brasil ocupava a quinta posição de quinto país mais populoso do mundo, número absoluto, número total de pessoas, e hoje o Brasil perdeu algumas posições para, por exemplo, o Paquistão, por exemplo, que em 2019 passou a ter uma população maior do que a população brasileira, tá? Então a população da Índia é maior hoje do que a população da China, e o Brasil já não é mais o quinto país mais populoso do mundo desde 2019. São dois temas esses importantes que eventualmente uma prova pode nos cobrar, tá bom? Agora, por que o território da Índia é importante para que nós comparemos, né? Porque a Índia tem um crescimento demográfico importante, é o maior país do mundo em termos demográficos, tal, e ocupa o lugar da China. Aqui entra um debate também importante, que é a China num processo de amadurecimento demográfico, a população adulta e no horizonte a perspectiva do envelhecimento demográfico na China, pelo fato das mulheres terem menos filhos, fez com que inclusive o governo da China voltasse atrás na sua política antinatalista, ou seja, a lei que não permitia os pais que tivessem mais que um filho na Índia, na China, aliás, a política de filho único sai de cena a partir de 2015. Então, o governo na China modifica a sua política demográfica justamente pela necessidade, tá certo, de reposição demográfica e de juventude. E aí nós podemos até nos questionar, por que população importa? Por vários motivos. Nós podemos pensar na população enquanto força de trabalho, nós podemos pensar na população enquanto fator fundamental para a previdência social, a questão da aposentadoria, e também a população enquanto recurso humano fundamental. Para dado importante também, nós temos que olhar para a Índia e observar a sua população, sobretudo qualificada, que trabalha no Vale do Silício, de modo que CEOs de empresas importantes da Microsoft, IBM, por exemplo, são de origem indiana. Então, sem dúvida, a população é recurso humano fundamental para o desenvolvimento do país de longe, não é? Enfim, agora, outro país que temos que ficar atento, comentando só por cima, é a questão do Japão, o envelhecimento demográfico no Japão, o governo investindo ali muito dinheiro para que a população tenha filho. Isto não resolveu na França, no Reino Unido, na Alemanha. Por mais que os países da Europa Ocidental, sobretudo, invistam para que as mulheres tenham mais filhos, investem economicamente, não há uma reversão do quadro do envelhecimento e da tendência de diminuição demográfica nesses países ao longo do tempo, o que ocorre inclusive também com o Japão. Aliás, o Japão cria até uma espécie de Tinder do governo para incentivar as pessoas que querem ter filhos se encontrarem para eventualmente terem os seus filhos e tal, né? Medida bastante curiosa. Pois bem, agora sobre a população do Brasil. O censo de 2022 aponta a população do Brasil de 203 milhões de pessoas. E o que chama muita atenção é que a projeção demográfica para o Brasil, vamos aqui observar, vou riscar aqui o seguinte, ó, a projeção para a população brasileira era de que nós teríamos uma população de 200, vejam só, né? Para 2022, a projeção é que a população brasileira seria de 215 milhões de habitantes. Tá? Vem o censo demográfico e a população brasileira é de 203 milhões de habitantes. Tá certo? Ou seja, a população brasileira não cresceu tanto quanto se esperava.
por vários motivos. Hoje o Brasil tem a 7ª maior população do mundo, tá? Agora, o crescimento demográfico brasileiro está baixo, tá certo? No decurso entre 2010 e 2022, o crescimento demográfico do Brasil é de 6,5%, tá certo? Que equivale a apenas 0,5% ao ano. É o menor crescimento demográfico da nossa história. Nunca houve uma taxa de crescimento demográfico no Brasil tão pequena, tá certo? E, diante disso, a estimativa é que a população do Brasil vai chegar até 235 milhões de pessoas aí na próxima década, e a partir de então a estimativa é de que a população brasileira vai diminuir, tudo bem? Então, no horizonte, o Brasil tende a apresentar queda demográfica em decorrência, tá certo, de uma série de fatores, a exemplo da queda da fecundidade, por exemplo, tudo bem? Então, nós temos que ter isso muito claro, a nossa prova pode abordar esse conteúdo. Outra dinâmica muito importante envolvendo a população do Brasil envolve, vejam vocês aqui, o seguinte: nós temos que as grandes cidades do Brasil apresentaram o decréscimo demográfico, em especial metrópoles. Vamos observar cidades que são polos de metrópole, como é o caso do Rio de Janeiro, vamos observar. O município, no caso de São Paulo, apresentou um crescimento demográfico nos últimos 12 anos, tá? De 1,8%. Legal. Agora, o Rio de Janeiro tem uma queda demográfica importante, de 1,7%. Outra coisa, Salvador, tá certo? E Fortaleza, bem como Belo Horizonte, 3 capitais populosas na região litorânea do Brasil, na região mais costeira, né? Belo Horizonte não é litorâneo e tal, mas não é interior, tá certo? Não é um centro-oeste do Brasil, região amazônica, tá? Então, estas cidades importantes, cidades capitais inclusive, têm um decréscimo, um encolhimento demográfico. Chama atenção e destaque-se Salvador, que teve uma queda demográfica de 9%. Ao mesmo tempo, a gente vai observar quedas importantes na cidade de Recife, vejam vocês aqui, ó, de 13,2% a menos. Outro exemplo, São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Belém, Porto Alegre, a gente vê aqui, ó, redução demográfica de 6%, 5% pelo menos aí nessas cidades. Agora, queda demográfica importante em cidades costeiras, capitais de estados e aumento demográfico nas seguintes regiões, vejam só, ou em cidades que são no interior do país, como é o caso de Brasília, crescimento de 9,6%, Goiânia, 10,4%, crescimento demográfico, Manaus, tá? No Amazonas, crescimento de 14%, tá? Campo Grande, no caso aí Mato Grosso do Sul, crescimento de 14%. O fenômeno que estamos observando, portanto, é um fluxo migratório interno muito dinâmico e, em especial, a busca por melhorias nas condições de vida, em especial a busca por cidades do interior, ou seja, há uma fuga das grandes cidades, há uma fuga das grandes capitais e o crescimento aí das cidades médias no Brasil é o grande fenômeno urbano da nossa realidade geográfica hoje, e conforme a gente vê uma queda de população nessas regiões que cito e um crescimento demográfico nas regiões do interior, temos que ficar atento a esse processo de interiorização da população brasileira, fundamental e importante. Aqui, sobre a nossa taxa de fecundidade, nascimento de filhos por mulher, a gente vê o Brasil abaixo aí do México e também da Argentina. Lembrando que a taxa de reposição é de 2,1 e desde o ano 2000 o Brasil tem uma taxa de fecundidade inferior à taxa de reposição, o que indica que a população do Brasil tenderá a diminuir nos próximos anos. Outro ponto importante é a questão da expectativa de vida. A expectativa de vida no Brasil era de 76 anos ali em 2019, hoje nós tivemos uma pequena queda aí da expectativa de vida na casa aí de 74 anos, tudo bem? Então o Brasil apresentou uma queda na sua expectativa de vida também, que é algo importante, fiquemos atentos. Mas é isso, você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.